Esse programa é um oferecimento de 8Bait. 8Bait é a agência especializada no recrutamento de fisioterapeutas estrangeiros para vagas na Alemanha. Se você sonha em trabalhar na Alemanha como fisioterapeuta, a 8Bait pode te ajudar a tornar esse sonho realidade. Não espere mais. Stop waiting, start baiting. Alô, Leute, esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás e hoje nós vamos descobrir como trabalhar com fisioterapia na Alemanha. Agora você dá seu oizinho aí. Oi, eu sou a Cecília, sou fisioterapeuta na Alemanha. E hoje você vai contar como é que foi a tua trajetória até chegar nesse país. Isso. Vamos ver então se esse caminho é fácil ou não, né? Eu imagino que é meio um pouco mais longo do que outras profissões, mas eu acho que com um guia, né, com alguém ajudando aí de você encontrar os caminhos, acredito que fique bem mais fácil quando tem alguém que já fez e possa te ajudar, né? Mas antes de a gente ir para a pauta, vamos aos recadinhos do Alemanha Cast. Diretamente de Stuttgart, no sul da Alemanha, o Alemanha Cast chega até vocês graças ao apoio dos nossos queridos padrinhos. Os padrinhos que são pessoas aí que gostam do Alemanha Cast, que acreditam no nosso projeto, que contribuem financeiramente com o nosso projeto todo mês para, né, manter o nosso podcast vivo e ativo. Então, se você gosta do Alemanha Cast e quer contribuir, é só você acessar o nosso site alemanhacast.com.br/apoie e lá escolher o programa de apoio que você quiser. Tem no PayPal, tem no Catarse, tem no PicPay, enfim, é só você clicar lá e escolher a sua doação para o Alemanha Cast. E quem é padrinho do Alemanha Cast, além de ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e poder conversar diretamente com a gente, pode escolher também os episódios. Geralmente eu coloco lá a lista de episódios que eu tenho gravado e deixo o pessoal escolher. Também recolho temas lá que o pessoal tá lutando nessa Alemanha. Então tem a comunidade toda ali do Alemanha Cast pros padrinhos, e também quem é padrinho escuta os episódios antes dos demais ouvintes. Antes de eu liberar na timeline de todo mundo, os padrinhos conseguem escutar ou assistir os episódios antes dos demais ouvintes. E além disso, a gente também tem uma consultoria. No caso, eu tenho a consultoria, tenho feito bastante consultoria com algumas pessoas que estão principalmente migrando para a Alemanha. A gente sabe, né, Cecília, essa fase de transição aí é cheio de dúvidas, cheio de perguntas, cheio de questões na cabeça. E nada melhor de falar com alguém que já está aqui, que já passou por isso. E ainda mais eu que gravei aí mais de 150 episódios do Alemanha Cast, então já falei bastante sobre essa Alemanha. Posso ajudar bastante o pessoal aí com as dúvidas e explicar aí, e encurtar os caminhos, né, para deixar as coisas um pouco mais tranquilas nessa transição. Então, se você tiver interesse, é só entrar em contato com a gente também pelo site ou pelo Instagram. É só acessar alemanhacast.com.br ou procurar a gente lá no @alemanhacast no Instagram, que a gente tá lá também. Então, se você estiver precisando de alguma ajudinha para fazer essa transição para a Alemanha, é só falar com a gente. E além disso, a gente também tem uma lojinha que a gente vende umas camisetas personalizadas, tipo essa. Ich verstehe nur Bahnhof. Que é alguma piada aí que é tudo grego pra mim, né? Algo assim seria a tradução em português, não sei qual seria a melhor versão em português. Mas a gente tem algumas camisetas personalizadas aí do Alemanha Cast que também estão disponíveis ali no nosso site, é só acessar lá no site. E tem o linkzinho pra nossa loja. Fora isso, eu peço que vocês sigam a gente nas redes sociais, no Spotify, no YouTube, onde quer que seja. Só procurar Alemanha Cast que você vai achar o Tomás lá. E é isso, chega de recadinhos, vamos para a pauta. Ok, antes de a gente começar, Cecília, eu queria saber quem é você na fila do Biergarten? Quem sou eu na fila do Biergarten? Eu sou a Cecília, sou fisioterapeuta, tenho 36 anos e moro na Alemanha já há 21 anos. Cheguei aqui então muito novinha ainda. Tô aqui ainda, né? Assim, tem aqueles dias que a gente pensa assim, o que eu tô fazendo aqui? Mas tem os outros dias que a gente pensa, o melhor país pra se viver. É normal, né? Até eu postei esses dias um videozinho no Instagram que era a comparação de uma bolinha numa superfície que tinha uns morros assim, né? E aí eu falei, vida no Brasil tinha um pouco menos de morro, né? E vida no exterior eram os morros bem maiores, né? Altos, acho que todo lugar tem turbulência, mas acho que fora às vezes fica um pouco mais saliente, né? É verdade. Dá pra... Então, quem mora fora, eu acho que tem outras visões, né? Os horizontes, como se diz? Uma perspectiva um pouco maior, né? E você olha pro Brasil com outra ótica, né? Então, às vezes, alguns problemas lá você não vê tanto como problema e vice-versa, né? É bem interessante. É bom, mas às vezes é ruim.
Então, conta pra nós aí como que você chegou a se graduar em fisioterapia, onde é que você estudou, como é que foi a sua jornada até se tornar um profissional da área. Então, como eu cheguei aqui com 15 anos, né, minha mãe casou com um alemão, toda aquela história um pouco romântica por trás. E daí eu vim com a minha mãe e tive que terminar a escola aqui, né, na Alemanha. E foi um pouco tudo muito difícil por causa da língua, né? Imagina. Os primeiros meses, eu cheguei aqui no inverno, eu sou de Fortaleza, então cheguei aqui em dezembro, há 21 anos atrás, era aquele inverno, realmente inverno de neve. Não é que nem hoje. Menos 15 graus, menos, então foi um choque. E daí eu queria voltar para o Brasil, chorava. Minha mãe, não, fica aqui e tal, vai melhorar. E realmente melhorou, né? Estou aqui ainda, já há 21 anos. E depois de passar por várias classes, né, da escola alemã, daí veio a pergunta o que fazer. E eu sempre quis trabalhar na área de saúde, né? Eu sempre quis fazer alguma coisa na área de saúde, eu sempre quis... gosto de ser ativa, gosto de esportes, então, para mim, fisioterapia era uma profissão que realmente se encaixava com a minha pessoa. Então, outra profissão, eu acho que não conseguiria imaginar, não. Né? Momento, né? Entendi. É isso. E eu estudei na Bavária, né? Eu fiz o meu Ausbildung lá. E depois eu estudei, fiz meu bachelor ainda na Holanda. E é isso. E agora estou aqui no sul da Alemanha. Por que eu chamei a Cecília para gravar? A gente tá com essa temporada de episódios sobre fisioterapia na Alemanha e a Cecília trabalha na Aidbait, que é uma empresa que ajuda brasileiros a virem para a Alemanha trabalhar na área de fisioterapia. A Cecília tem muitos anos de experiência, ela entende do processo, ela sabe como faz, quais são os atalhos, né? Como que funciona toda essa parte de validar o diploma aqui na Alemanha, porque, como eu falei em outros programas, né, algumas áreas, né, porque a gente até gravou uns episódios sobre validando algumas profissões na área de saúde no Alemanha Cash, né, que foi enfermagem, medicina, odonto e psicologia. A gente gravou já episódios faz um tempinho, já uns 2 anos. E lá a gente explicou como que funciona o processo e tal, então ficou bem claro que essa parte da área de saúde não é tão direta como outras profissões, como por exemplo tecnologia e algumas engenharias também não é tão direto, né? Então por isso que existem empresas como a Aidbait, que a Cecília trabalha, que ajuda as pessoas aí a entender o processo, porque o processo não é igual em todo lugar da Alemanha, depende do lugar que você aplica também tem diferenças. E hoje a Cecília vai explicar esse corre, né? Essa burocracia toda sobre a validação da profissão aqui na Alemanha. Antes da gente entrar em detalhes da parte burocrática, eu acho que seria legal você falar um pouquinho sobre do porquê trabalhar com fisioterapia na Alemanha. Eu acredito que é bom a gente colocar um pouco na mesa para as pessoas também alinhar um pouco a expectativa antes de aplicar para algum processo desse. Sim. Bem, eu nunca trabalhei em outro país, então eu não sei as diferenças de trabalhar como fisioterapeuta fora da Alemanha, mas fisioterapeuta aqui na Alemanha não fica desempregado, né? A procura é muito grande. Em qualquer área de saúde, fisioterapeuta é procurado em todos os estados da Alemanha. Realmente é uma profissão que não tem como não trabalhar, não como ficar desempregado, né? Então, esse é o primeiro ponto muito importante, que você tenha uma segurança como fisioterapeuta aqui. A segunda coisa é que quantos mais cursos, mais especializações você tem aqui na Alemanha, né? Cursos a mais, tipo drenagem linfática, terapia manual, Bobat, etc. Isso vai aumentando o teu salário, né? Então não é um salário fixo que você tem, acho que no Brasil é assim, né? Você ganha um salário e é isso. E aqui na Alemanha a gente ganha por hora. Então você inicia um valor tal por hora e daí, dependendo das tuas especializações, aumenta o salário. Então acho que Entendi. É um plus também, né? Um a mais, um extra a mais. Isso que você falou de ter emprego, né? Eu, quando eu fiz faculdade, morava em república de estudante, né? Então tinha várias repúblicas de várias galeras de vários cursos, geralmente, né? E tinha bastante gente que eu conhecia que fazia fisioterapia, né? E daquelas meninas que faziam,
poucas estão na área efetivamente hoje, sabe? E muito por causa do que você falou, né? Aqui tem emprego, lá não é bem assim, né? Eu não sei em outras áreas, pelo menos lá no sul do Brasil, de onde eu sou. Muitas tiveram que fazer outras coisas ou fizeram até outra faculdade justamente ou pela questão do salário não ser tão bom ou por não ter vagas mesmo, sabe? Então eu lembro que eu até encontrei algumas delas anos depois. E era uma faculdade cara no Brasil, né? Era uma faculdade particular, não era um curso tão barato. Sim. E depois o salário era tipo o valor da mensalidade que elas pagavam antes, né? Então era meio, eu acho que frustrante, né? Isso também, né? Isso é um pouco triste, né? Porque é uma profissão que é importante, né? Com certeza. Acho que o fisioterapeuta, ele é vale ouro mesmo, né? Na reabilitação, em qualquer problema aí fisicamente. É muito importante a ajuda de um fisioterapeuta. E aqui na Alemanha é uma população que está ficando cada vez mais velha. Então a procura também de fisioterapeutas na área de geriatria também é muito grande. Então realmente tem muitas oportunidades em qualquer área aqui. Uma coisa que eu acho legal, assim, da Alemanha, pelo menos falando da minha área, você pode concluir aí, dizer também se na fisioterapia é assim, é esse balanço, né, a vida profissional e pessoal, né, aqui eu acho bem, bom, tu veio bem novinha pra cá, você talvez não tenha, né, não tenha experiência no Brasil, mas no Brasil é bem mais correria, assim, o trabalho, né, tipo... Não tem a pirâmide de necessidades, né? De importância na vida. Parece que no Brasil o topo da pirâmide é o teu trabalho, né? Então a coisa mais importante é o teu trabalho. E na Alemanha parece que é a família ou a sua vida pessoal está acima disso, né? Eu digo isso porque toda vez que tem algum problema, você precisa sair e tal, pelo menos o pessoal do meu trabalho é muito tranquilo, assim. Tem alguma coisa de família, qualquer coisa pessoal para resolver, vai. E isso te deixa bem mais tranquilo, assim, né? Do que no Brasil, que se você saísse uma hora antes do trabalho, a galera ficava olhando atravessado já para você. E esse... Tipo, esse cuidado de você manter a sua carga horária, né? E não extrapolar e tal. Isso é verdade. Eu acho que só isso já dá uma diferença na vida, assim, sabe? De você ter um pouco mais de tempo pra você, sua família. Eu acho que é um dos melhores pontos, assim, pelo menos pra mim, pra trabalhar na Alemanha. Se bem que aqui a Alemanha é conhecida como o país que realmente trabalha, né? Bem esforçado. Mas isso não é verdade, eu discordo disso. Então, eu discordo. Eles são produtivos, eles trabalham, na hora que é pra trabalhar, essa é a diferença. E o brasileiro fica fazendo conversa aleatória e tal, então eu acho que essa que é a diferença, mas que de extrapolar, assim, eu acho que na média os brasileiros em horas eu acho que trabalham mais, tá? Os empregadores... E efetividade é discutível. Em efetividade a gente pode discutir. Quem entrega mais a gente pode discutir. Mas em tempo, em horas de trabalho, horas de escritório, eu acho que o brasileiro ganha. Pode ser, isso é verdade. Tá, e o processo de validação, então? Uma pessoa que está lá no Brasil, que sabe das oportunidades, que de repente está buscando um outro país para trabalhar, para ter uma condição de vida melhor, uma segurança, né? Que muita gente reclama disso do Brasil. Como iniciar? Como que funciona? O que você dá aí de caminhos? Primeiramente, a pessoa realmente tem que querer vir para a Alemanha, né? Tem que estar consciente também que é um outro mundo, que é uma outra cultura, que é outro clima, que a língua também é um ponto muito grande a ser considerado, né? Desculpa aí, às vezes me faltam as palavras em português. É normal, né? Muito tempo aqui na Alemanha, já a gente esquece. E daí, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a pessoa já tem que já ser formada na fisioterapia, né? Já ter o diploma em mãos. E daí começa toda a documentação, ou seja, são vários documentos que são necessários para validação, os diplomas, pós-graduação, históricos acadêmicos, com a carga horária, tudo bem descrito, certidão de nascimento, de casamento, certificado de cursos, as declarações de experiência de trabalho. Recém-formado tem chance também ou é mais difícil? Não seria mais difícil.
É outro, talvez um pouco mais, não tão fácil para a pessoa que... Porque isso depende muito também da pessoa que está fazendo a validação, né? Ou seja, quem está atrás lá no escritório de estrangeiro ou do Ministério de Trabalho, enfim... que pegar o processo vai muito deles. Quem pega o processo e quem... Porque eles têm que... O que eles fazem? Eles pegam o diploma do Brasil, com a carga horária do Brasil, e faz a diferença, né? Faz a comparação com aqui da Alemanha. Então, se tiver faltando tantas horas, a pessoa realmente tem que fazer alguma coisa a mais aqui na Alemanha. Então, tem isso também, né? Tem que ser dito que não é na maioria das vezes não é uma não é direto, né? Não é direto, que você não consegue diretamente a validação. Na maioria das vezes falta alguma coisa, você tem que ir ainda fazer algumas horas na escola, ou na faculdade, ou então fazer outra prova. Prática mesmo, né? Então depende muito do... Também vai, claro, né? Aí também já entra a formação, né? Onde que a pessoa estudou, né? Cada faculdade também tem umas cargas horárias um pouco diferentes no Brasil, imagina. Então também isso acaba mudando o processo. Então não dá pra dizer, o cara ouvinte que está escutando isso, que quer vir, não dá pra dizer que vai ser A ou B pra você. Vai depender muito da faculdade que você fez, talvez dos certificados extras que você tenha, e também do avaliador, né? A pessoa que está pegando o seu processo para validar. Então, não tem um sim ou não no caminho A ou B, né? Então, depende muito do seu caso, né? Isso, e também depende muito do estado, né? Tem... isso é importante você falar. Explica aí pra galera, que isso aí é outra coisa que as pessoas também, às vezes, se batem e é difícil entender. Dá uma explicada aí. É difícil entender, porque, tipo, às vezes a gente recebe aqui perguntas, que fulano de tal foi pra Alemanha, né, com a empresa de vocês, não precisou do documento tal. Por que eu tô precisando agora desse documento? Mas aí é o seguinte, a gente aqui na 8Bit, a gente tem uma lista dos documentos que realmente são necessários para validação, que nós sabemos, seja onde for, esses documentos precisam ser dados, né, para validação. Entregues, mas aí pode ser que a pessoa que está validando fale, isso aqui não precisa, já no outro estado, cadê? Onde está o documento tal? Né? Então, a gente sempre recomenda mandar todos os documentos que realmente a gente pede, para depois não ter problema. Então, varia muito de estado para estado. Pecar pelo excesso, né? Melhor mais do que menos. Então, né? isso... Exato, é isso que eu já falei em vários episódios da Alemanha Cash, assim, isso é uma coisa meio cultural, né? Na verdade, na Alemanha é muito mais baseado em papel do que em palavras, eu acho, né? Verdade, então, tudo que você tiver de documentos que você acha que talvez faça sentido, vale a pena você ter a mais do que ter a menos, né? Do que chegar lá na frente e os caras pedirem alguma coisa, né? A gente já falou, por exemplo, só mudando de assunto, mas tem um visto que é o visto de procura de emprego na Alemanha, né? E também tem uma lista de documentos que são os necessários, mas eu conheço gente que trouxe coisas a mais e que acabou ajudando o processo a andar mais rápido, né? Por exemplo, a pessoa já tinha feito entrevista de emprego e tinha recebido um não porque não tinha o visto, por exemplo. Sim. Ela pegou e imprimiu os e-mails do pessoal do RH e falou, olha, eu já tentei, tem vaga, já consegui, só não deu por causa disso e tal. Então, esses detalhes, assim, na Alemanha eu acho bem importante ter em mente, né? Então, se a Cecília falar que você precisa do documento, você pega o documento, não fique reclamando aí. É melhor ter do que depois ter que correr, né? É melhor ter já na mão do que depois ter que, meu Deus, precisa. Aí vai atrasar mais ainda o seu processo, que não é tão rápido, né? E outra coisa, tem que mandar os documentos também todos para a Alemanha, né? Também leva um tempo. E também tem aquela coisa, né? Os documentos têm que ser... alguns documentos precisam ser apostilados, outros têm que ser autenticados. E daí, depois de todo esse processo traduzidos, isso leva também tempo. Eu sei que são custos que quem quer vir para a Alemanha tem, né? Eu sei disso, mas cada documento a mais seria um custo a mais. Mas, como você já falou, Tomás, melhor mais do que menos. Mais do que menos, né?
Essa questão dos custos também é algo que as pessoas têm que ter em mente, porque é custoso, né? Traduzir todos esses documentos e apostilar alguns e tal, então isso também custa, né? Então isso é algo que a pessoa que está pensando, acho bom já começar a ter a sua reservinha para depois não ter surpresas, né? E de novo, né? Que nem você falou, os documentos podem variar de lugar para lugar, então também não dá para dar uma estimativa, é isso que tu vai gastar, porque também depende de cada lugar, pode ser que seja um pouco diferente, né? O cenário, então o valor também imagino que seja variável, né? Não, o valor não. O valor é o valor do Brasil, né? A pessoa faz mas tudo eu no sei Brasil. que depende de cartórios, pelo menos o apostilamento e tradução. A tradução é tabelado, mas o apostilamento eu já vi diferença em valores de cartórios. Pelo menos alguns seguidores já reportaram, né? E aí, que nem você falou, que tem lugar que pede mais documento, lugar que pede menos documento, então nisso que eu me refiro, né? Então pode ser que dependendo do cenário, o valor mude, né? Então não tem, às vezes, um valor exato sobre quanto. É importante falar também, Tomás, que o processo de validação pode levar de 3 a 6 meses, mas também não há garantia, né, que realmente o diploma vai estar pronto nesse prazo. Depende do estado, depende da pessoa que está validando. A pessoa que quer vir, o candidato, o fisioterapeuta ou a fisioterapeuta tem que ter em mente que pode haver imprevistos durante a validação e precisam estar preparados para possíveis atrasos, né? Então a aplicação é feita geralmente por estado mesmo, né? A pessoa escolhe qual o estado que ela quer, como é que geralmente é a melhor approach a fazer? Depende, a pessoa para fazer a validação ela precisa primeiro ter uma clínica, um empregador já. Isso a gente ajuda também os candidatos que estão aqui na A-Debate. Nós fazemos todas as entrevistas e procuramos empregadores para eles. E sim, se eles falarem, prefiro ir para Berlim, prefiro ir para Frankfurt, prefiro ir para uma cidade pequena, um Dorf, né? Um Dorf seria um interior. Daí a gente tenta, né? A gente tenta, mas também não é 100% que vai dar certo, porque para fazer a validação eles precisam de um empregador. Essa é a primeira coisa também. E só com o empregador, com um contrato já em mãos, daí a gente pode fazer a entrada na validação. E a documentação, claro. Entendi. Daí, no caso, como vai ter a proposta, então já sabe qual que é o processo específico daquele estado, né? Isso, né? Entendi. Só que eu acho que antes disso temos um outro problema, né? Que é o tal do idioma, né? Isso é importante também, né? Isso eu acho que é o mais importante. Na verdade, se você tá pensando, quem sabe um dia vir, né, no caso, já vai estudando. Com certeza. Então, os candidatos da A-Debate, eles já iniciam um curso de alemão no Brasil, online. Nós temos os professores que dão as aulas de alemão. Alemão daí é específico mesmo com o vocabulário da área já também. Não especificamente, primeiramente tudo, geral, né? Geral, mas as coisas específicas, o vocabulário de fisioterapia vem depois. Entendi. No mais tardar quando chega aqui. Mas se a pessoa já tem a base, daí é tranquilo, né? A pessoa tem a base e é importante a pessoa ter o B2, né? O nível B2, o certificado B2, para validação também. Um dos documentos necessários, então, é justamente o certificado de alemão, né? Então, você vai ter que fazer a prova do B2, ter o certificado. E quando chegar a hora de aplicar, você tem que ter esse documento também. Então, esse é o requisito, né? E, obviamente, se você parar para pensar na sequência lógica da transição, você vai ter que ter um nível mais ou menos bom já de alemão para poder fazer uma entrevista, né? Para daí ter a proposta. Eu imagino que durante a entrevista também, depende muito do empregador, também pode dar uma ajudinha, né? Porque afinal de contas a pessoa está estudando alemão e tal. Então eu não sei como é que é isso, né? Porque uma coisa é você estudar alemão lá no Brasil, outra coisa é você estar vivendo no alemão na Alemanha, né? Então eu imagino que essa fluência de conversa também demora um pouquinho para ter, né? Então o empregador acredito que tem isso também em consideração na hora de fazer a entrevista. E aí você tendo o certificado e a proposta de emprego, que a A-Debate pode te ajudar nesse caminho todo,
aí você sim vai dar entrada no processo. Confere? Isso mesmo. Entendi. Então, antes de chegar aos 3 a 6 meses de validação, você tem um caminho antes, né, de chegar nesse ponto. Tem um caminho longo, por isso que eu falei inicialmente, né, a pessoa realmente tem que querer vir para a Alemanha, porque, como se diz em alemão, Hut ab, né, que seria, eu tiro o chapéu para as pessoas que querem passar ou passam por todo esse processo para chegar até aqui, para trabalhar como fisioterapeuta, então qualquer outra área, porque é um caminho longo, mas que vale a pena. Daí a pessoa já tá mais determinada a fazer aquilo também, né? Eu acho que ela já dá mais o sangue dela, né? Na hora de fazer o processo, né? E na tua experiência aí com as pessoas que vocês já atenderam na Edbait, quanto tempo normalmente as pessoas demoram? A pessoa que não sabe nada de alemão, a zero, quanto tempo geralmente elas demoram para chegar no B2, assim? Geralmente 9 meses. 9 meses intensivos de curso, né? E realmente sentar e estudar em casa também. Todo esse processo, 9 meses até chegar aqui na Alemanha com validação, 1 ano. Então, um ano, né? Mais ou menos. 9 meses de curso, mais de 3 a 6 que tu falou do processo. Sim. Então, mais ou menos 1 ano e pouco, 1 ano e meio, talvez, para conseguir aterrissar na Alemanha. Aham. Entendi. E intensivo que tu disse, quantas horas aulas por semana, tem noção? De aula mesmo? De aula, não sei te dizer agora, porque outra colega faz os cursos. Entendi. Mas eu acho que qualquer língua que você aprende nova, né, você tem que realmente todos os dias sentar pelo menos uma meia hora. Fora as aulas, sentar meia hora, 1 hora e estudar. Né? Eu acho importante você tentar transformar o seu dia a dia com a língua, né? Por exemplo, sei lá, você está no carro indo para o trabalho, ou no ônibus, ou no que seja, escuta alguma coisa em alemão, né? Chega em casa, depois que você já tiver o nível, se vai assistir um filme, tenta assistir no idioma alemão já, com a legenda em alemão, né? Que isso já vai ajudando, né? Eu acho que se você consegue transformar um pouco do teu dia a dia, sei lá, coloca o celular em alemão, né? O idioma do sistema, isso já te ajuda a pegar palavras, você vai aprendendo, né? Então, às vezes a galera acha que é só sentar e estudar, mas na verdade não. Eu acho que se você consegue transformar um pouco do seu dia a dia, trazer a língua para o seu dia a dia, vai ajudar muito, né? Vai ajudar muito. Sim, né? E você falou um ponto importante que seria filmes, né? Você tem que ouvir também. Seria legal também um filme em que você já conhece em português, daí só ouvir em alemão, por exemplo, né? É isso. Eu imagino que quem quiser fazer o processo sozinho é possível, né? Eu imagino que não seja impossível, inclusive conheço pessoas que fizeram. Mas a gente sabe que os caminhos são, às vezes, mais, né, com mais bombas no caminho, né? Mais minas terrestres, né? Porque é muito melhor falar com alguém que já fez, né? E o que você vê mesmo nesse processo todo, assim? O que você vê de desafios? Como que a Edbait consegue ajudar as pessoas aí a diminuir o tempo, né? E errar menos, né? Vamos dizer assim, no processo. Como eu já tinha mencionado, o processo passa por vários órgãos aqui na Alemanha, então a Edbait corta um pouco o caminho, agilizando um pouco mais, mandando a documentação só para um órgão, que seria só para Ausländerbehörde. Tem um processo extra só para isso. Tem também toda a questão da língua, né? Tem outros documentos a mais para fazer, para dar entrada com o pedido. Tem vários documentos em alemão que tem que ser preenchidos. Então, a pessoa que está sozinha lá no Brasil, claro, dependendo do nível de alemão dela, ou conhece uma pessoa que fala bem alemão, ou um alemão, pode ajudar nisso. Mas a nossa experiência é que na maioria das vezes tem muito vai e vem, né? Você manda o documento, daí não tá certo, aí volta de novo, aquele vai e vem, isso demora mais ainda tudo. É importante ter uma empresa que já ajuda nisso, que já dá toda a já sabe, né? Esclarecimento. Tá sempre mandando e estão sempre pedindo isso, então na próxima vez vamos mandar isso, né? Então aí dependendo de estado, né? De estado a estado, precisa de documento tal a mais ou documento tal a mais, e daí eles
falam, né, pra gente o que precisa, daí a gente fala pro candidato, já manda já a maioria das coisas preenchidas pra ele só assinar e nos enviar. Uhum. Entendi. Então já encurta os caminhos, né, e diminui os erros. E eu acho que o outro ponto importantíssimo é a questão das vagas de emprego, né, que eu acho que isso deve ser um dos pontos mais difíceis também, né, para conseguir lá do Brasil procurar vaga e tal. Isso também, e toda a questão que eu acredito que deve ser bem diferente, pelo menos falando da minha área, a questão das entrevistas, né? É um pouco diferente o que um entrevistador alemão espera de um candidato do que um entrevistador brasileiro espera de um candidato, né? Vocês também prestam alguma ajuda nesse sentido para preparar as pessoas para as entrevistas? Sim. A gente tem uma checklist, a gente manda uma lista do que é importante, né, durante a entrevista, o que o empregador quer ouvir, na maioria das vezes, o que é preciso falar, o que não pode falar. Durante a entrevista, nós também estamos juntos, né, ou eu ou a minha chefe, quando temos candidatos brasileiros, porque nós não temos só brasileiros, também temos outras pessoas da Índia, enfim, de outros países. Com brasileiros, na maioria das vezes, eu também estou junto, caso haja alguma pergunta, né, daí eu traduzo. Dá uma ajuda, né? Entendi. Então, isso já tá falando que o que eu falei antes faz sentido, né? O entrevistador também sabe, né, que a pessoa não é confiante no idioma, então eles entendem que essa ajuda, né? Sim, eles já entendem, só que na maioria das vezes eles também querem mais ou menos, depende de cada pessoa, né? O empregador, ele já vê, essa pessoa ainda não tá com o nível suficiente, B2, né? Digamos assim, suficiente para entender tudo, mas eu vejo que ela vai se esforçar e tal, né? Dependendo de como a pessoa se desenvolve também. Fala na postura, né? Postura. Postura, tem muita gente que na entrevista fica calado o tempo todo, né? E isso não é tão bom. Eles gostam, uma pergunta agora, curiosidade, eles gostam que você faça perguntas também bastante ou não? Ou é mais... Sim. Sim, eles falam, eles começam a primeira entrevista mais assim um small talk, né? Uma conversa, assim, um bate-papo bem... Small talk na Alemanha é perguntar se queixar do clima, né? É isso mesmo, são realmente... Eu já tive entrevistas que eles falaram assim, coisas... como é que tá o clima aí no Brasil? Aqui o clima tá assim, isso assim... Então eles são bem... Faz parte, né? Quebrar o gelo também, né? Até porque eu imagino, né? A pessoa lá no Brasil estudando alemão, se esforçando, todo esse processo que a gente falou, chega na hora da entrevista, porque a pessoa vai estar meio nervosa, né? Provavelmente vai estar meio nervosa, né? Então acho que esse bate-papo antes é importante, né? É isso mesmo, verdade. E vocês chegam a fazer uma simulação na entrevista também, ou como é que funciona? Vocês fazem uma mini, ou só passa o checklist mesmo? Não, a gente faz o checklist, passa o checklist e aí a gente joga o candidato, né, na água fria. É assim que vai ser, né? É assim que vai ser quando chegar aqui. É importante isso, porque daí ele já... Né, o cérebro também funciona de outra maneira. Como você já tinha falado, né, uma coisa é você estudar, outra coisa é você ouvir. E são nessas horas que a gente também, da AgeBait, a gente tem um feedback, qual o nível que a pessoa realmente está no momento, né? Quantos meses ainda tem. Eu acho importante essa questão de vocês... Sim, essa questão de vocês estarem junto na entrevista eu acho bem legal, porque se não deu certo, bom, você já tá todo dia ali fazendo isso, né, semanalmente aí com os candidatos, então você já tem uma noção, né, isso aqui não foi legal, isso aqui foi mais ou menos assim e tal, então na próxima entrevista já vai fazer diferente, né, então acho que isso também é mais uns atalhos aí que a AgeBait traz, né, para quem pega auxílio de vocês para vir para a Alemanha, né? Isso mesmo, é. O candidato precisa já estar no nível B2 para fazer as entrevistas, ou porque como tem essa distância toda, né, até a entrevista, imagino que a empresa mesmo não vai dar o sim ou não na hora, né, ela vai entrevistar várias pessoas, afinal tá com a vaga aberta e tal. Como é que você vê isso? Precisa estar o B2 já afiadíssimo no alemão, ou pode estar indo pro B2 já e fazer a entrevista? No final do A2. Final do A2. Já dá pra começar... Já dá pra começar as entrevistas, sim. E até a pessoa vai ganhando XP também, né? Nas entrevistas, né?
Não, o A2 é importante para as entrevistas, porque como você falou, né, leva um tempo até todo o processo, até encontrar um empregador. Então, a gente começa já no nível A2, com as entrevistas. Legal, bacana. Então não precisa chegar lá, quando tiver o certificado, agora eu vou fazer as entrevistas. Não, você já pode... Porque aí iria demorar mais ainda. Vai demorar mais ainda, né? Porque aí até... como o candidato precisa do contrato já em mãos, né? Então... Para daí dar entrada, né? Então tem esse tempo, né? Tem esse tempo, isso é. Entendi. Quando a pessoa... como é que funciona? Ela recebeu, vamos dizer, contrato, aplicou, já tem o certificado B2 e agora chegou a hora de vir para a Alemanha. Como é que funciona essa transição para cá? Vocês também dão um auxílio para a pessoa, por exemplo, arrumar lugar para morar, enfim, toda essa questão aí que é meio complexa no caminho, ou o empregador ajuda, como é que funciona? Isso, o empregador ajuda na procura de apartamento, né, de moradia, mas não ajuda com os custos. Isso é importante ressaltar. Para conseguir um apartamento aqui, uma moradia aqui, você precisa de um emprego, né? Você precisa de um endereço. Então aqui tudo na Alemanha é um pouco burocrático, tudo. Então procurar do Brasil não faz sentido, difícil, né? Então o empregador, na maioria das vezes, faz isso pro candidato. Ah, legal. Isso é importante porque é chato, né? Na verdade, é não aconselhável, né? Eu recebo aqui na Alemanha Cash e diz, tô me mudando, vou alugar um apartamento. A dica que eu dou, né, quando você tá vindo por conta, é procurar um temporário aí, 3 a 6 meses. E depois você estando aqui, você vai procurar um definitivo mesmo, porque, quem se falou, né, é difícil conseguir, tem coisa muito cara e tem bastante golpe também, né? Tem bastante confusão aí que eu já vi gente se ferrar aí com anúncios inexistentes, né, de imóveis que não existiam e tal. Então tem que mandar o dinheiro antes e chega lá, não tem apartamento nenhum, não tem moradia nenhuma. É verdade. Isso também existe na Alemanha, né? Existe na Alemanha também. E aqui é engraçado, no imóvel, né? No Brasil não é tão complexo você alugar um imóvel, pelo menos no geral, acho que é bem tranquilo. Mas aqui você tem que ficar esperto. E infelizmente. Quando a pessoa chega aqui, a gente dá um apoio, a gente ajuda no que a gente pode, né? Também na língua. Nós vamos sempre visitar também o candidato, o fisioterapeuta que acabou de chegar na Alemanha. E a gente sempre pergunta como tá faltando alguma coisa, precisa de alguma coisa, né? Porque já são vários obstáculos, né? Já começa aqui no supermercado, já começa o obstáculo, né? Quem nunca comprou algo errado no supermercado, né? Nossa, eu comprava umas coisas, que é isso? Teve várias comidas que eu joguei fora no começo. Não era o que eu esperava. Então tem esse apoio também. Entendi. E no caso da pessoa, que nem você falou, né? Às vezes a carga horária que ele estudou, que ele tem experiência, está faltando alguma coisa, né? Como é que funciona isso? Tipo, a pessoa tem que fazer algum curso aqui na Alemanha para completar o que faltou ou carregar prática? Como é que funciona essa questão? Isso depende muito do estado e quem está validando, como a gente já falou, né? Depois da comparação que é feita, diploma Brasil, carga horária Brasil, carga horária na Alemanha, daí eles... O Regierungspräsidium, que é o órgão que é responsável pela validação de diplomas estrangeiros, eles decidem o que precisa ser feito a mais, né? Na maioria das vezes, são tantas horas a mais que você tem que fazer ainda de faculdade, tantas horas a mais práticas, aulas práticas, mas aí prática pode fazer na clínica mesmo. Ou eles dão a opção também de fazer um exame de novo. Daí é de cada pessoa, né? Mas acho que é até um pouco mais fácil para o processo fazer direto o exame, porque se você ainda for fazer tantas horas de faculdade, aí... entendi. Né? Porque daí vem com aquele visto temporário, né? Para validar. Isso, né? E depois tem que trocar o visto e tal. Entendi. Legal. Bacana.
E se alguém que estiver escutando esse podcast quiser vir para a Alemanha, depois de todos esses perrengues que a gente falou, e a pessoa tá com o sonho mesmo de vir morar na Alemanha e trabalhar como fisioterapeuta, o que essa pessoa deve fazer, com quem que ela fala? Bem, ela entra na internet ou no Instagram e procura Aidebate, né? Aidebate, fala ou comigo, com a Cecília, ou com a Sônia, que é a minha chefe, ou com a Márcia, que tá a nossa colega também, que fala português também. E daí nós damos todas as informações necessárias. Bom, se alguém não estiver dirigindo o carro e não conseguiu anotar, manda mensagem para mim aí que eu encaminho o contato. Pode falar com a Alemanha Cast que a gente faz a ponte, né? E não deixe de avisar, né? Quando você for falar que você descobriu a Aidebate por causa da Alemanha Cast, né? Não deixe passar esse ponto que é muito importante. Que eu tenho certeza que se você estiver passando por esse processo de validação, as informações do nosso podcast vão ser muito úteis. Vai ter muita coisa que a gente já gravou que com certeza vai te ajudar nessa transição para a Deutschlandia, não é mesmo, Cecília? Eu acho que agora a gente tem um programa, não temos um programa? O Alemanha Cast está chegando ao final do seu episódio. Queria agradecer a sua presença. Espero ter esclarecido, que a gente tenha esclarecido como funciona esse processo aí para vir para a Alemanha, para trabalhar como fisioterapeuta. E fica o convite aí para os próximos episódios, a gente discutir outros assuntos relacionados a essa transição de carreira para a Alemanha. Muito obrigado pelo convite, Tomás. E eu espero também que esteja mais ou menos um pouco claro, né? Espero não ter assustado ninguém, né? Eu acho que é bom falar a realidade, na verdade, não botar o pezinho no chão, né? Isso mesmo, né? Uhum. Não é um mar de rosas. Não é um mar de rosas. Beleza. Quem mora fora sabe. Então é isso. Agradeço a sua presença e até a próxima, galera. Valeu! Tchau!